Bom dia aos irmãos, desejo a todos um bom dia, que a paz do Senhor esteja no coração da sua igreja. Sempre é uma satisfação e um prazer e um privilégio para mim estar aqui diante dos irmãos para trazer aos irmãos a palavra que Deus tem colocado no meu coração. E como eu mencionei ao meu pai, quando ele me comunicou que eu ia trazer a palavra hoje, eu falei que tem 3 anos que eu estou sempre no dia do pastor. Não sei se é por causa do ciclo de mensageiros, está sempre se repetindo aí em torno da quinzena de junho, no meio de junho. E a terceira vez que eu estou trazendo aqui a palavra no dia dos pastores. E uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é que no ano passado nós tínhamos, por exemplo, o pastor Flávio, que hoje já não está aqui, não tínhamos a pastora Joyce, que hoje está aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pastor Flávio, grande amigo nosso, não sei se está nos acompanhando, que serviu essa igreja tão bem, de forma tão fervorosa durante tanto tempo, e agora está lá cuidando da sua família, está cuidando dele mesmo. A pastora Joyce, que agora se junta ao colegiado de pastores. Para os irmãos que não sabem, agora oficialmente nós já formalizamos um colegiado de pastores aqui na nossa igreja, que nós já tínhamos uma excelente equipe, mas ainda não era formalizado, né? Ainda não tinha institucionalizado, e hoje nós temos um colegiado de distribuição de atribuições, de tarefas, de responsabilidades. E isso, eu ainda vou mencionar sobre essa característica ainda na palavra, e isso é uma coisa que só tem a enriquecer a igreja, tá? Então, orem muito por esses homens e mulheres que estão aqui à frente. Alguns, infelizmente, não puderam estar aqui hoje, em especial, mas que também têm colaborado muito com essa obra, com esse ministério. Que Deus abençoe os nossos amigos e irmãos pastores da nossa igreja, que sejam sempre muito abençoados. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que é a primeira vez num sermão que eu faço, que é fazer um pretexto. Eu ainda não vou entrar de fato no sermão. Deus tocou meu coração 2 textos que não se comunicam, que não tem nada a ver um com o outro, mas eu queria ler uma coisa a princípio com os irmãos. O primeiro texto está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Hoje o pastor Felipe está aqui embaixo, então quem está lá em cima é minha esposa, e ela falou assim, vai com calma, porque eu não estou acostumado a trabalhar aqui, tem que ter paciência. Então eu tenho toda a paciência para levar o tempo que precisar, tá bom? Gênesis 6, meia dúzia, versículo 13, tá bom? Então vai com calma aí, no seu tempo, não tenha pressa, tá bom? Porque lá em cima, para quem não sabe, lá em cima, a gente que trabalha lá em cima, é uma correria danada. Principalmente quando alguém chega, e tem mais um texto aqui, tem mais uma música para botar, e é uma coisa, lá é difícil de trabalhar lá em cima. Tem algumas pessoas que estão aprendendo agora, a Luísa que está ali, está começando a trabalhar com a gente agora, está vendo como é que é animado ali em cima, né? O pastor Felipe dá conta sozinho, mas é complicado, ele também já está ali um tempo, né? Já está com prática, tá bom? Então, a gente vai ler esse texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, se sentirem à vontade, abram aí na sua Bíblia, e diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Só isso, muito obrigado. Esse texto, meus irmãos, o que tem a ver com o dia do pastor? Tem nada a ver com o dia do pastor, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com nada disso, né? Esse é um texto que eu já vi ele sendo pregado sobre família, esse início de texto sobre família, porque aí conta a história de Noé, e Deus preservou Noé e sua família, não é isso? Então eu já ouvi esse texto algumas vezes falando sobre família, mas eu quero trazer esse texto numa abordagem um pouco diferente. Nós estamos agora, o pastor Felipe propôs aqui à nossa igreja um curso de aprofundamento bíblico, e nós fizemos durante o mês de maio, foi o próprio pastor Felipe que trouxe os textos do Antigo Testamento, e atualmente, desde segunda-feira passada, eu tenho trazido o Novo Testamento. Então a gente está fazendo alguns estudos, a Deig que está aqui está participando com a gente, tem alguns irmãos que estão, a Carminha está aqui também, está participando, alguns irmãos estão participando desse estudo sobre o Novo Testamento. E eu vou trazer algumas informações, inclusive lá, do que a gente está estudando. Mas antes disso, eu quero que os irmãos notem o seguinte. Lá a gente falou, lá no nosso curso, a gente falou sobre o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. O que não é um pouco mais difícil de definir, o que não é a palavra de Deus. Por exemplo, se a gente diz que exclusivamente
os escritos bíblicos são a palavra de Deus, significa que eu já devia ter parado de falar. Já li o texto, já tínhamos que ter ido embora. Acabou, Deus não está mais falando. Só se falou quando foi lida a Bíblia. Acabou a palavra de Deus. Não. Nós entendemos, nós batistas entendemos, que Deus ainda está falando, porque nós nos baseamos na palavra de Deus para continuar discutindo os assuntos e aprendendo um pouco mais aqui. Eu já estou falando, eu não estou mais lendo. E acredito que os irmãos vão acreditar que é a palavra de Deus ainda. Então a palavra de Deus não está estritamente limitada ao escrito que foi compilado lá nos livros que você está aí na mão. Muitos livros, inclusive, de homens abençoados, consagrados, inclusive o pastor Felipe tem um livro que está ali na livraria, o pastor Heraldo traz tantos livros muito abençoadores que nós entendemos que também ali é a palavra de Deus. Você lê uma boa literatura de um servo de Deus e Deus fala ao seu coração através daquele texto. E é isso mesmo, a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus ela tem a quantidade de faces que a palavra de Deus tem, eu não consigo definir, é muito difícil. O que eu quero que os irmãos percebam é o seguinte: nesse texto, eu não esmiucei o texto, não vi a tradução do texto, o original, nada disso. Se nós formos ler do jeito que está nas versões em português, acredito que qualquer uma delas, Noé entendeu errado. Se você for parar para prestar atenção, Noé entendeu errado. No texto diz: e disse Deus a Noé, me desfarei de toda a carne. Na minha versão aqui, darei fim a todos os seres humanos, todos, não vai sobrar ninguém. Deus estava dizendo, e disse Deus a Noé. Bom, quem escreveu isso foi um ser humano, que na perspectiva dele foi isso que Deus disse a Noé. Nós vimos depois que não era essa a mensagem de Deus. Deus não queria se desfazer de toda a carne. Deus queria dar uma oportunidade ao homem. E foi isso que aconteceu. Noé entendeu errado. Inclusive, alguns livros apócrifos que não estão dentro da nossa Bíblia, por mais que isso possa escandalizar alguns irmãos, existem livros apócrifos que podem ser também a palavra de Deus, como os livros que estão ali atrás sendo vendidos. Eles são apócrifos porque eles não estão aqui no nosso compilado da Bíblia, mas eles podem ser a palavra de Deus. Deus pode falar ao seu coração através deles. Existem alguns textos que falam sobre essa parte de Noé que não estão na nossa Bíblia. Então, nada garante que seja inspirado por Deus, nada garante. E alguns desses textos mostram mais detalhes sobre como isso aconteceu. E mostram que, de fato, alguns textos mostram que Noé, de fato, entendeu que todos os seres humanos seriam exterminados, inclusive ele e sua família. Ele entendeu que Deus estava falando o seguinte: você será o meu zelador da natureza enquanto eu estiver destruindo a humanidade. Depois você e seus filhos morrerão e acabou a humanidade. E foi esse o entendimento de Noé segundo alguns textos. Se certo ou se errado eu não sei, mas a palavra diz, e Deus disse a Noé que exterminaria toda a raça humana. Por que Noé entendeu errado? Esse é o começo que eu quero falar com os irmãos. Bom, eu acredito, aí agora, como eu falei para os irmãos, não está mais na Bíblia. Eu estou falando o que eu acredito, pelo que eu leio, pelo que eu estudei. Eu acredito que Noé entendeu errado porque ele tinha algumas coisas no seu coração. Ele viu a violência, é o que diz o texto. Ele viu a violência da humanidade, ele viu a degradação da humanidade, ele viu tudo o que era ruim. Ele não viu esperança. Noé, olhando o que Deus mandou ele olhar, não tinha esperança. Ele olhava para os próprios filhos e ele via assim, todos nós, inclusive ele mesmo, ninguém merece mais viver na terra, viver com a herança de Deus. Noé entendeu isso e, honestamente, aqui eu vou a favor de Noé, eu acho que eu entenderia a mesma coisa. Só havia violência, só havia perdição na humanidade. É natural que ele entendesse que Deus quisesse exterminar toda a humanidade. Então Noé coloca ali um pouco dele. Ele entendeu isso. Por que ele não entendeu corretamente? E esse é o texto que eu quero falar com os irmãos, que o tema da mensagem não tem nada a ver com isso. O título da mensagem que eu separei para os irmãos é o seguinte: fariseus precisam de pastores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Por que Noé entendeu errado? Noé, ele recebeu uma mensagem e levou uma mensagem, talvez não falada, mas Noé levou uma mensagem. Ele realizou uma missão, que era a mensagem que ele tinha recebida de Deus. Noé aqui, ele não foi assessorado,
ele não foi aconselhado, ele não tinha um colegiado no qual Deus falou. Imagine agora que Deus não fale mais com um pastor, Deus fale com os pastores da igreja. E a sabedoria distribuída por Deus aos pastores, um vai entender, eu estou entendendo que o caminho é esse, o outro vai falar assim, não, mas espera aí, mas vamos pensar assim também, e o outro vai falar assim, não, mas espera aí, e esse aspecto aqui, que não está sendo analisado? E se a gente lê, não precisam abrir a Bíblia, mas lá em Provérbios 11:14, diz que a sabedoria está na multidão, na vastidão ou na abundância de conselhos. É aí que está a sabedoria. Quem diz isso é um escritor de um provérbio de sabedoria. Então, sobre sabedoria, ele tinha alguma coisa. E ele diz isso, a chave do sucesso está na multidão de conselhos. Noé não tinha multidão de conselhos. Ele não tinha pastores, ele não foi pastoreado. Ele ouviu e o que ele entendeu, ele olhava para o lado e estava sozinho e o que ele viu era isso. É muito natural que nós entendamos errado quando a gente está sozinho. Porque você vai pela sua experiência. O que você está vendo? Você só está vendo coisa ruim, você não tem nada de esperança ali por perto. Ninguém está te lembrando, calma, ainda há esperança. Há uma mensagem de salvação. Não, você está desesperado. Quantas vezes você já passou por uma situação que você estava tão desesperado que a única coisa que você conseguia pensar e dizer era, não tem solução. Não tem solução. E você pensa de fato que não tem solução. Por que que isso acontece? Quando a gente estava estudando agora lá no curso do Novo Testamento, a gente estudou sobre quando a gente começou na semana passada sobre a história do Novo Testamento. E quando começa o Novo Testamento, a gente tem alguns grupos sociais e religiosos, e dois desses grupos são mais proeminentes, e esses dois grupos são absolutamente detestados por nós hoje. Chegou para a gente que eram grupos que não prestavam a ninguém, foi assim que a gente aprendeu. São os dois grupos, os saduceus e os fariseus. Dentro desses grupos, haviam grupos menores, ok, mas eram os dois maiores grupos. Curiosamente, os saduceus eram um grupo de política mais importante, eram da realeza, eram aristocratas, eram pessoas com mais dinheiro, com mais poder, com mais instrução. E os fariseus não eram de tão grande importância, mas era o povo que mais fazia barulho, que mais falava e mais era ouvido, e todo mundo ouvia os fariseus falando. Por quê? Porque a principal, dentre outras, a principal diferença entre esses dois grupos era o seguinte: os saduceus, eles tinham a sua mentalidade que era exclusivamente ler os escritos. Não vou chamar de Bíblia, porque até então não era chamado de Bíblia. Eram os escritos, somando ali, como o pastor Felipe ensinou para a gente no Antigo Testamento, era somando ali a lei, os profetas e o que vem além. Salmos, provérbios, isso não é nem lei nem profeta, são os escritos. Neemias, Esdras, esse compilado era o que o povo tinha, e os saduceus entendiam assim. Na verdade, os saduceus eram mais apegados até à lei mosaica, a lei de Moisés, e acabou, era aquilo ali. Para eles, a palavra de Deus é a lei de Moisés, e acabou. Enquanto os fariseus, eles entendiam que era muito mais o que a gente tem que viver. Eu tenho que interpretar, eu tenho que passar o que eu entendi, e um tem que passar para o outro, e o que vale mais é a tradição oral. É assim que os livros chamam, tradição oral. Que era uma pessoa falando para outra o que entendia sobre a palavra, e assim ia crescendo. Hoje em dia, eu acredito que nós estejamos mais próximos dos fariseus do que dos saduceus. Ou seja, a gente preza muito pelo que o pastor diz aqui na frente. A gente quer vir aqui no domingo para ouvir o que algum homem ou mulher de Deus vai nos trazer da parte de Deus, e nós entendemos que é da parte de Deus. E o povo ouvia os fariseus porque eles entendiam que era da parte de Deus. E em alguns casos, eu arrisco dizer, a Bíblia sempre fala assim, e o povo e os fariseus englobam um grande grupo como se eles fossem unânimes. Acredito que não eram, provavelmente não eram. Um grupo grande, é impossível ter uma unanimidade. Se a gente tem aqui 2, 4, 6, 7 pessoas, se for conversar sobre um tema, dificilmente vai ter uma unanimidade. Pode até chegar a um senso comum, mas não vai ter unanimidade, não vão ser todos coesos sobre todos os assuntos de uma coisa só. A gente tem divergência, e os fariseus eram esse povo que gostava de passar para os outros. Qual é o perigo disso? Quando você passa alguma coisa que você entendeu, é o que você entendeu. Se aquilo ali passa a ter força de lei, o que eu entendi agora é lei, o meu entendimento é a lei. Isso começa a ficar muito perigoso. E esse é um perigo, é aqui que eu começo a falar, o perigo que está na carreira que esses homens e mulheres escolheram para a sua vida. Olha que responsabilidade.
quando vem aqui, e eu agora, pelo menos nesse instante que eu estou aqui na frente, eu me incluo nisso. Quando eu venho trazer uma palavra para os irmãos, é muito perigoso. Eu posso falar alguma coisa aqui que não venha da parte de Deus, e os irmãos, pelo fato de eu estar aqui em cima, num lugar que é separado para isso, os irmãos podem entender assim, Deus está falando quando às vezes não está. É isso que a gente está estudando lá quando que Deus não está falando. Essa é a parte mais difícil. Quando Deus está falando, você sente um ardor no coração, é Deus falando, ou não? Será que aquilo ali é só o seu coração comovido? Será que aquilo ali é só a sua necessidade do momento e você está querendo ouvir uma palavra e veio? Chegou a palavra, eu estava esperando uma palavra e ela veio. Ontem eu estava conversando com meu irmão Tiago sobre esse sermão que eu ia trazer aqui para os irmãos hoje. Um exemplo muito bom disso está lá no Antigo Testamento com o rei Saul. Rei Saul estava com uma vidente e ela falou assim, vejo alguém subindo da terra. E Saul imediatamente falou, é Samuel. Quem disse para ele que era Samuel? Ele do nada assim tirou do bolso. É Samuel, pronto. É Samuel que ressuscitou, vou falar com Samuel. Ele tirou da cabeça dele e ele entendeu, não, Deus está me trazendo Samuel para eu me aconselhar. Saul já no auge da sua loucura, ele já não conseguia mais entender a voz de Deus. Não havia, ele já tinha rejeitado todos os conselhos de Deus. Quando ele se desesperou, a quem ele foi recorrer? A princípio a Deus, ao profeta de Deus, que já estava morto. Olha que confusão que ele fez. Ele foi recorrer a Deus do jeito errado. Ele tentou recorrer a Deus, mas aí já era. Deus já não estava mais no profeta Samuel. O profeta Samuel já tinha sido levado para junto do Senhor. E ele queria falar com o espírito do profeta Samuel. Olha que perigo. Por quê? Porque ele não tinha a abundância de conselhos, ele não tinha mais a palavra de Deus. A gente, quando lê os textos escatológicos, conforme hoje na EBD a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente pensa, a gente tem até uma visão um pouco romântica, hollywoodiana talvez, do que vai ser o fim dos tempos, né? Porque a gente vê alguns filmes que representam isso, e em alguns momentos a gente até começa a confundir. A mesma coisa das novelas bíblicas que a gente tem hoje. Se você der mole aí um pouquinho, você vai confundir, você vai achar que o que está na novela está na Bíblia, está na Bíblia, está na novela, e nem sempre é. Às vezes você acha que o que está no filme lá sobre o juízo final é o que está na Bíblia, ou o que está na Bíblia. Você começa a confundir, isso é natural. E a gente tem uma visão sobre essas coisas, que quando nós partirmos, quando o Senhor vier e alguns ficarem, a palavra não terá mais palavra. A palavra será vazia. Bom, na minha concepção, nesse texto, eu acredito não é que a Bíblia vai ficar em branco, o texto, as páginas vão magicamente ficar em branco, ou todos os textos serão queimados, ou alguma coisa assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a partir desse momento o Espírito Santo não estará mais junto ao homem para poder trazer a palavra de Deus. Porque você abrir a Bíblia e começar a ler, ainda não é a palavra de Deus aí. Muita gente já leu a Bíblia e não ouviu Deus falar. Você precisa do Espírito Santo ao seu lado para você ter a palavra de Deus. E é isso que começa, por isso que Noé não estava entendendo muito bem. Porque a mensagem estava maculada pelo que Noé era. A mensagem não estava pura. Não foi Deus que disse aquilo, Noé entendeu aquilo. Porque ele precisava do Espírito Santo, ele precisava de um conselho, ele precisava de alguém ajudar a entender o que é a palavra de Deus. Para quem acha que a palavra de Deus, que a Bíblia, não a Bíblia é muito simples, eu acho que não entendeu nada. Porque não é, se fosse simples, há quantos anos a gente está aqui estudando e vendo coisa nova e tentando aprender e entendendo diferente. Olha, eu tinha entendido errado, agora eu estou entendendo melhorar, agora sim entendi, não tinha entendido isso. Ela é um texto tão rico, mas tão rico que ela nunca vai caber aqui dentro. Não pode ser simplificado assim, não, o texto qualquer pessoa abre aí, entende e Deus falou e acabou. Não, se fosse isso, a gente não precisava nem dessa reunião dos santos aqui. A gente precisa estar no conselho, a gente precisa estar em grupo, a gente precisa dos homens e mulheres de Deus que se debruçam a estudar a palavra de Deus e trazer para a gente um entendimento que talvez eu não tinha até então. Agora eu passei a ter, porque eu ouvi um homem de Deus que estudou aquilo e nossa, é verdade, eu não tinha entendido isso. E Deus fala ao nosso coração através de homens e mulheres de Deus que são usados para isso. A mensagem, ela passa por nós. Ela passa por nós, ela passa por um homem, por uma mulher, ela passa a chegar ao seu coração. E quando passa, a gente tem que aprender a valorizar
as pessoas que vêm e que dedicam a vida a trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Em vários momentos da história, o povo preferiu não ouvir Deus diretamente. O porquê, eu não consigo julgar com muita precisão do porquê disso. Eu não sei qual era a experiência que eles tinham, que era tão traumática assim com a palavra de Deus. Aparentemente era muito traumático, eles tinham medo, pavor de ouvir Deus falando diretamente, e pediam que viesse um profeta, que viesse um porta-voz, falou assim, não, Deus direto comigo não, prefiro ouvir através de outra pessoa. Eu não sei exatamente qual era a experiência, que era tão difícil assim, que o povo não conseguia ouvir Deus diretamente, pedia sempre algum porta-voz, e Deus, por sua misericórdia, concedia um porta-voz ao povo. E assim o povo foi entendendo um pouco melhor a palavra de Deus, talvez numa experiência mais branda, também uma experiência um pouco mais complicada, porque se aquele porta-voz em algum momento não estivesse ouvindo Deus, estivesse ouvindo a si mesmo, todo o povo poderia ser maculado pela mensagem. Olha a responsabilidade que se cai sobre seus ombros. Não estou dizendo que esse caminho, por enquanto, está parecendo que, poxa, então por que alguém escolhe percorrer essa carreira? Em primeiro lugar, não é você que escolhe percorrer essa carreira. Não é. Eu entendo, pelo que eu ouvi na minha vida inteira na igreja, que o Espírito Santo, como meu pai sempre fala, ele trabalha em parceria. O senhor não gosta muito dessa palavra? Parceria com o homem. Então eu entendo que se algum dos irmãos falasse assim, não, esse ministério eu não aceito, não quero, vou rejeitar. Eu acredito que nem em todas as situações, mas em várias situações Deus vai falar assim, tá bom, não quer, eu vou passar esse ministério a outra pessoa, vou escolher uma outra pessoa. Se o seu coração está fechado a isso, eu vou passar esse ministério a outra pessoa. E por que isso acontece? Bom, eu tenho alguns exemplos de quando aconteceu de pessoas na Bíblia não ouvirem direito, não entenderem direito. A maioria delas depois entendeu. Um bom exemplo, agora eu vou entrar de fato na mensagem, que vai ser bem breve. O primeiro pastor instituído na Bíblia, pelo menos uma palavra que nos remete ao pastorado, foi Pedro. E a história, não precisam abrir, está registrada em João 21, do 15 ao 17, dentre outros dos evangelhos, mas aqui está muito bem detalhado, em João 21, do 15 ao 17. Jesus, depois de já ter morrido, ressuscitado, se encontra com os discípulos e está ali conversando com os discípulos. E quando os irmãos verem um pouco antes da morte de Jesus, Pedro havia falado assim, Senhor, se todos esses aqui, apontando para os discípulos, te abandonarem, eu não vou te abandonar. Aí Jesus falou assim, Pedro, você não entendeu nada, coitado. Eu imagino que Jesus olhou para ele e falou assim, eu entendo que você está com uma boa vontade, você está assim, querendo acertar, mas está errado. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você está falando aí que se todo mundo abandonar, eu sou o que mais amo. Aí nesse texto de João 21, 15 a 17, Jesus já tinha ressuscitado, eu estudei um pouquinho mais a fundo esse texto, Jesus fala assim, Simão, Pedro, você me ama mais do que os outros? Aí alguns estudiosos traduzem como, você me ama mais do que as coisas? Ou seja, aí a mensagem mudaria. Se for mais do que as coisas, significa, Pedro, você me ama mais do que ama pescar, do que ama a sua vida? Você me ama mais do que ama as coisas aí da sua vida? Essa é uma mensagem. Ou, eu não sei qual é a mensagem desse texto, eu não sei dizer. Eu vou trazer aqui 2 possibilidades para os irmãos. Simão Pedro, do jeito que você me falou lá antes de eu morrer, será que você me ama mais do que os outros, do jeito que você tinha falado? Aí Pedro falou assim, Senhor, eu te amo mais do que os outros. Aí Jesus pergunta assim, aí Jesus fala para ele, apacenta, e fala de novo, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, Senhor, eu te amo. Aí ele fala assim, apacenta. Aí em algumas traduções pode estar apacenta, alimenta ou cuida. São as 3 versões que eu me lembro, talvez tenha mais. Cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E da terceira vez falou assim, Pedro, você me ama? Ele falou assim, Senhor, aí o texto de João diz que Pedro ficou magoado, ficou entristecido. Falou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele falou assim, apacenta as minhas ovelhas. E eu entendo que ali estava instituído o ministério pastoral.
apacenta as minhas ovelhas. Essa foi a mensagem que Deus trouxe a Pedro. A partir dali, ele falou assim: eu preciso de gente que apacente, que cuide, que alimente as minhas ovelhas. Atenção, as ovelhas não eram de Pedro. E isso é um detalhe muito importante. Jesus não falou assim: Pedro, a partir de agora, essas são as suas ovelhas. Não. Ele falou assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, elas continuam sendo minhas. Eu só peço que você alimente. Não me parece uma tarefa tão difícil assim. Se a gente for falar de ovelha, de bicho, né? De bichinho, ovelha. Alimentar a ovelha, apacentar, cuidar, eu não sei, eu nunca cuidei de ovelha. Não sei se alguém aqui já cuidou de ovelha. Talvez seja difícil a beça, não sei se a ovelha é um bicho que corre muito, sai correndo, você tem que... Não sei como é que é a ovelha. Mas, cuidar de um bichinho, não me parece, ou de um rebanho de bichinhos, não me parece assim uma coisa tão difícil. Jesus não está falando assim: Pedro, multiplica as minhas ovelhas. Pedro, bate nas minhas ovelhas. Não, ele está falando assim: alimenta, cuida. É isso. É interessante por quê? Por que o texto é que fariseus também precisam de pastores? Porque os fariseus, e eu vou dizer que pelo menos à medida desse contexto que eu estou trazendo, nós somos os fariseus, somos as pessoas que dependem de ouvir. A gente não consegue só... Toma a Bíblia aí, vai para o seu canto e lá você vai ouvir a voz de Deus. Não aparece mais, não precisa vir. Vai para lá, toma a Bíblia aí e agora se vira. A gente não consegue viver assim. A gente precisa de estudo, a gente precisa de alguém inspirado por Deus para falar para a gente. A gente precisa, nós seres humanos, a gente tem essa carência, a gente precisa ouvir, a gente precisa dessa tradição oral. A gente tem denominações, irmãos de outras denominações que pensam sobre uma parte da tradição oral diferente da nossa. Não é que eles pensam da Bíblia diferente da nossa, pensam numa parte da tradição oral diferente da nossa, e a tradição é passada. E os fariseus precisam de pastores, ou seja, os fariseus, aqueles que querem ouvir, aqueles que dependem de ouvir, isso não é uma coisa boa. Eu não estou dizendo que depender de ouvir seja uma coisa boa. O bom seria você pegar a palavra de Deus e você conseguir, mesmo que sozinho, ouvir Deus falando, e aquilo ali já ser suficiente para toda a sua vida. Isso seria maravilhoso. Mas a gente precisa do profeta. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Que pena que precisamos, mas precisamos. A gente precisa dos homens e mulheres de Deus. Se eles estão aqui à frente hoje, é porque hoje é um dia separado para nós homenagearmos essas pessoas que se dedicam a estudar e trazer a palavra de Deus. E eu não estou falando exclusivamente, eles já sabem disso, acredito que a igreja já sabe disso, que não estou falando exclusivamente de subir aqui, abrir um livro e começar a falar. Não é isso. Cuidar das ovelhas, não é isso. A gente sabe bem já, né? Agora eu estou com 31 anos, então meu pai, quando eu nasci, ele já era pastor, né, pai? Quando eu nasci, ele já era pastor. Então, desde quando eu nasci, eu já vejo o que é cuidar de pessoas. Eu acredito que se ele for pensar lá no início do ministério, vai falar assim: dei muita cabeçada lá, hein? Errei a beça, não é não? Vai pensar assim, o pastor Heraldo, que também já tem uma vida, uma carreira muito longa, vai pensar assim: lá no meu ministério, errei aqui, podia ter melhorado aqui, olha como eu aprendi com a vida. E Deus vai mostrando ao seu servo: olha, vai por aqui. Quando o seu servo se dedica a sua vida a colocar o seu caminho nas mãos do Senhor, Deus vai te mostrando: olha, calma. Às vezes Deus pode falar assim: pega um pouco mais leve, não precisa bater com o cajado tão forte. Ou às vezes fala assim: ó, tá faltando usar o cajado aí, ó. Por que não está usando? Em vários momentos, Deus vai falar com os seus servos de uma forma específica. Pedro, ele negou, e depois ele teve a oportunidade de aprender. E Jesus não falou assim: Pedro, como você é um negador, não vou botar ovelha nenhuma na sua mão. Você é um negador, você não merece. Jesus não podia ter falado isso? Talvez eu falasse. Se eu estivesse lá no lugar, eu acho que eu falaria. Por quê? Por causa da impiedade, o calor. Ah, não, esse aí não merece. Como Paulo fez com Marcos. Não, esse aqui nos abandonou no meio da viagem missionária. Não, esse aqui não merece estar conosco. Depois, no fim da vida, Paulo bota a mão na cabeça e fala assim: me traga Marcos, porque ele muito me é precioso ao ministério. Por quê? Foi muito duro. Não era para ser. Você vai aprendendo. Fazer o quê? As pessoas vão sendo ajudadas, um ajudando os outros. E é isso que eu disse, que em Provérbios 11, 14 diz que a sabedoria está na multidão de conselhos.
Eu ainda arrisco dizer que a sabedoria é uma coisa que vem com o tempo. A sabedoria vem de Deus. Deus vai te ensinando aos poucos. Deus não vai falar assim, a partir desse momento, teve o concílio aqui, o último que teve o concílio foi a pastora Joyce, que teve aqui o concílio. A partir desse momento, pastora Joyce, toda a sabedoria lhe é dada. Pronto, nada mais vai ser aprendido. A gente lembra muito do saudoso irmão Arlindo, que falava muito isso, os irmãos que conheceram o irmão Arlindo, que agora está com o Senhor, ele falava isso, que ele foi revelado por Deus e tudo foi revelado a ele. A gente não ouvia isso muito do irmão Arlindo, tudo lhe foi revelado. E a gente brincava muito sobre isso com o irmão Arlindo. Por quê? Nós aprendemos com o tempo. Vamos olhar para esses homens e mulheres aqui e entender o seguinte: assim como você e eu, eles também estão aprendendo. Isso é uma palavra que é um pouco esquisito falar sobre pastores, porque a gente vê como uma hierarquia máxima dentro da igreja, como pessoas que não podem errar, pessoas que não têm possibilidade de... Para você ver, quando se torna pastor, você perde o primeiro nome. A partir de agora não é mais Nelson Rosa, é pastor Nelson Rosa. Perdeu o primeiro nome. O primeiro nome virou o segundo. Por quê? Porque a gente coloca uma responsabilidade de que são pessoas que passam a ser... por mais que no discurso a gente diz, não, nós sabemos que os pastores não são infalíveis. Mas na hora que o calo aperta, a gente vai ouvir a voz do pastor, se ele falou, é porque é. E muitas vezes, os pastores estão aprendendo. Pastores, tenham paciência consigo mesmos. E esse é o texto que eu queria falar para os irmãos. Eu vou ler também esse texto, que está em 1 Timóteo 4,16, para a gente já encerrar. Por aqui, o texto de 1 Timóteo 4,16. Peço agora para ele para colocar esse daí. Os irmãos abram suas Bíblias, por gentileza, para conferir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Para os pastores, eu acho que esse texto tem que estar marcado. Caso ainda não o tenham feito, tem que estar marcado, porque eu acho que é um dos principais textos aos pastores. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, eu entendo que é o texto que deve basear a sua vida. Se for escolher um texto assim para ser o seu lema de ministério, esse texto é um bom candidato. Diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Esse é o texto. Olha isso. Tem cuidado de ti, cuida de você. Cuida antes, em alguns textos fala assim, cuida antes de ti. E olha que coisa bonita, porque quando você fizer isso, cuidar de você e da sã doutrina, você salvará a você mesmo, a sua casa e a todos os que te ouvem. Olha que coisa linda. Deus está falando o seguinte, o apóstolo Paulo, através de ensinando a Timóteo, Deus usa esse texto para nos falar o seguinte: quer salvar a todos os que te ouvem? Primeiro passo, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina. E assim você salvará a sua casa, a sua família e todos os que te ouvem. E eu trouxe esse texto, que Deus me inspirou o seguinte, eu pessoalmente, eu já conversei com alguns grandes homens de Deus da nossa atualidade, que eu vejo que são grandes homens de Deus, pastores, que eles já me ensinaram uma coisa muito bonita, mas muito dura, eles aprenderam de forma muito dura. Que quando um pastor que tem a sua família, quando ele começa a ver os seus filhos se desviando da palavra, os seus filhos num caminho que ele mesmo não concorda, que ele sabe que não é o correto, quando ele vê a sua família ruindo, é impossível você continuar apegado ao ministério da mesma forma. Eu já vi pessoas falando sobre isso. Quando a sua família, você não consegue mais ter satisfação na sua própria família, é impossível tocar o ministério. Por quê? Porque você não consegue, você não cuidou antes de ti. Cuida antes de ti. Igreja, deixa o tempo dos pastores de cuidarem antes de si. Se eles cuidarem de si mesmos e da sã doutrina, nós seremos salvos, é o que diz a palavra. Cuida antes de ti da sã doutrina, porque assim salvarás a
todos os que te ouvem. O que eu quero trazer hoje é que tem que se seguir o que Jesus falou para Pedro. É o que eu acho que é a instituição do ministério pastoral. Eu entendo que o ministério pastoral não foi instituído antes disso, foi ali, em Pedro. Eu entendo que foi ali que Jesus falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Aqui eu preciso de alguém que cuide das minhas, Jesus falando, das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Mas a palavra também diz: apacente as ovelhas. Mas antes, primeiro, em algumas versões, cuida de ti. Cuida da sã doutrina, cuida da sua vida, cuida da sua família. Faz com que você tenha alegria em exercer o ministério. Traz a sua vida ao ministério, ao invés de levar o ministério à vida. Quantas vezes muitos homens e mulheres de Deus acabam botando o carro na frente dos bois, acaba levando o ministério para dentro da família, os filhos, a esposa já estão cansados, estão precisando de umas férias, você está empurrando o ministério para dentro de casa. Está empurrando o ministério para dentro de casa, e a família já está dando sinais de que eu preciso descansar. Cuida antes de ti, descansa, cuida da sua vida. É assim que você vai apacentar as ovelhas, é assim que você vai salvar os que te ouvem. Esse texto é um texto para mim que é riquíssimo, e que eu acho que tem que ser a base do ministério pastoral. Cuida antes de ti, porque assim salvarás aqueles que te ouvem. Irmãos, muito obrigado por terem me dado esse momento aqui para trazer a palavra do Senhor. Espero que Deus tenha falado ao coração dos nossos pastores e ao coração da sua igreja. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que Deus abençoe. Ore muito por esses homens e mulheres que estão aqui em cima, porque eles precisam sim da sua oração, precisam da sua compreensão, precisam da sua ajuda, precisam do seu braço, do seu ombro. Muitas vezes a gente espera isso dos homens e mulheres de Deus, e às vezes a gente não dá isso a eles. Um abraço, um ombro para também descansar, para poder relaxar. Igreja, cuide dos seus homens e mulheres escolhidos por Deus. Amém? Muito obrigado.